Pessoal, esse vídeo aqui é para trazer para vocês os principais conhecimentos que nós tivemos durante uma semana intensa de visitas, conversas, palestras em Iowa, nos Estados Unidos, na região de Des Moines, com o propósito principal de participar da Farm Progress, que é mais ou menos ali a AgriShow americana. Já está um pouquinho menor do que a nossa AgriShow. Então eu estou compactando aqui as informações principais e algumas imagens para que vocês possam literalmente fazer essa viagem junto conosco. Fomos com um grupo muito interessante de líderes do agro de Goiás, uma iniciativa do Sistema FAEG, Senar, também do Sebrae de Goiás. Então a interação foi extremamente rica porque além das visitas técnicas, tinha as discussões do que poderia ser aplicado, quais as principais ideias para trazermos para o Brasil. Então, primeiro bloco, alguns insights do agro americano que nós ouvimos lá nas entrevistas e vimos nos materiais. Eles têm mais ou menos 1,9 milhão de fazendas, 95% geridas por famílias, né? Uma participação das grandes empresas agrícolas nos Estados Unidos é menor do que aqui nós temos no Brasil. Eles têm um problema de idade média do produtor mais alta e está se elevando cada vez mais, está próximo já a 60 anos, com um pouco de dificuldade de sucessão. Total das fazendas dos Estados Unidos, mais ou menos 1/3 grãos e oleaginosas e 40% aí da pecuária. Uma grande diferença em relação a gente, 80% com acesso à internet, um crescimento bastante rápido. Conversamos um pouco também sobre a distribuição de insumos, que tem uma diferença bastante grande em relação ao Brasil, né? Os nossos distribuidores lá passou já por uma concentração muito grande. Então nós temos praticamente 42% do mercado de insumos está em apenas 7 grandes empresas, 39% em revendas independentes, cooperativas e atacadistas, apenas 7% para grupos agrícolas de vendas diretas, 7% no e-commerce e completando outros 3% de vendas diretas para não grupos agrícolas, né? Então, total aí de 10%. Então, nós temos uma participação muito grande aí de 7 grandes empresas do setor de insumos. E, pessoal, bastante contente com a questão do clima e da produtividade, bastante aborrecido com os preços dos grãos, principalmente lá no meio oeste americano. Em relação à feira Farm Progress, o que a gente observa, né? Ela tem uma facilidade de entrada bem maior do que a AgriShow. A infraestrutura está mais montada, não tem mais a presença de terra, né? Então são ruas asfaltadas, o que é algo que deveria já estar concluído também aqui na AgriShow. E também problemas de alimentação, é restrito o número, fiquei surpreso, né? Imaginei, por ser Estados Unidos, que teria muito mais a questão do food service funcionando, mas também não foi um grande destaque não. Mas muito limpa, organizada e a presença muito grande dos carrinhos, né? A maioria das pessoas não caminham na feira, né? Então ficam andando nos carrinhos, isso as ruas ficam cheias, dá até trânsito, é uma diferença aqui em relação à nossa. Mas ela também é de apenas 3 dias, né? Fizemos algumas visitas lá que foram guiadas, né, pelas pessoas das empresas, com palestras internas. E na Bayer, por exemplo, vocês estão vendo imagens aí, pudemos conhecer um híbrido de milho com porte menor e um sistema radicular mais profundo, né? Então ele é mais forte na questão de estresse, né? Mais tolerante. E uma campanha muito interessante também, que vale a pena conhecer um pouco mais, que é a GTG, que é Grower to Grower, um sistema no qual produtores conversavam com produtores para ter opinião sobre os produtos. Também uma visita muito interessante na PivoBio, trabalha com edição gênica para otimização do nitrogênio para o milho. E também um trabalho interessante, também já bonificando agricultores pela geração de créditos de carbono, né? Também conhecemos lá e uma visita muito interessante com acesso a todas as máquinas da Agco
do Massey, Fendt, Valtra, apesar que essa última não tem lá nos Estados Unidos, mas também na Agro ficamos muito contentes de ver máquinas fabricadas aqui no Brasil e exportadas para o mercado americano. Então, também comentado lá do momento difícil, né, para vendas em virtude da situação de preços aí dos principais grãos. Visitamos também a Spraytec, que tem tecnologias para aplicação, adjuvantes e produtos fabricados no Brasil, principalmente em Maringá, e exportados para o mundo. Muito interessante também as inovações que eles têm lá. Que nasce no Brasil, olha que interessante, fábrica em Maringá e exporta produtos biológicos, produtos que promovem a mistura de outros produtos para mais de 40 países. Muito legal conhecer e ver esse pessoal expor aqui na Farm Progress. Aqui vocês estão vendo a diferença da soja com o produto e lá na frente a testemunha. Bacana, né? 40 países comprando produtos feitos em Maringá. Parabéns aí, Spraytec. E pudemos conhecer também e discutir um pouco na na FBN, né? Farmer Business Network, a Solinftec lá apresentando o robô feito em Araçatuba e também agora com um sistema de acoplagem que permite ele voltar por conta própria para recarregar, tal como a gente tem aí os aspiradores nas casas, né, voltando para as bases. O robô da Solinftec, que faz toda a gestão aí das atividades, né, que vocês viram aqui, como é que ele funciona, já coloquei em outros vídeos, né, as câmeras aqui que vão fazendo o diagnóstico, vai aplicando produto na lavoura, super controlado em cima aí da onde estão as plantas daninhas. Durante a noite ele faz combate de insetos também. Agora tem a novidade que eles estão lançando aqui na Farm Progress Show, que é o autoabastecimento. Visitamos também a Syngenta e o interessante também ver empresas do Brasil que estavam expondo lá na Farm Progress. Um dos destaques aí foi a própria Stara, tentando entrar cada vez mais forte aí no mercado americano, que é para nós muito interessante, né? Poder fabricar máquinas de altíssima tecnologia e colocar isso no mercado americano. Olha só, nós estamos na Farm Progress Show com uma pessoa muito, muito importante do nosso agro. Fala quem você é e onde você está. Eu estou aqui na Farm Progress Show. Sabe qual que é o meu nome? É José Marcos. Foi feita uma visita numa fazenda também, na Finch Ranch Farms, que é de 200 acres, mais ou menos. Produzem soja, milho e gado. 50% da capacidade de armazenagem de milho eles têm, não armazenam soja. Né? E é interessante ver as produtividades lá. São dois aspectos interessantes, né? O milho é o dobro do que o Brasil produz e na soja fica mais ou menos empatado aqui com a nossa produtividade. E é muito interessante, lá tivemos uma aula de como ser recebido pela família, né? Então estava lá o avô, né? o pai, o neto, as gerações e as crianças envolvidas no atendimento ali do grupo. Muito interessante ver essa proximidade, né, e como eles gostaram de receber, teoricamente, produtores brasileiros lá, concorrentes, né, e responsáveis, muitos aí pela situação de preços que está bastante ruim. Uma das visitas também muito interessantes foi no complexo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no USDA, junto com a Iowa State University, e ali nós vimos a apresentação do USDA deixando mais claro que eles não estão mais tão focados hoje, a área de pesquisa, nas questões ligadas à produtividade, mas estão mais fortes agora na questão ambiental.
Nós vimos estudos lá para tentativa de retenção do nitrogênio, que é um problema sério, né? Nitrogênio indo para os cursos de água e indo até para o Golfo do México. E eles mostraram pesquisas interessantes de retenção ali do nitrogênio. Um orçamento gigante, né? 1,7 bilhão de dólares, orçamento anual da área de pesquisas do USDA. E eles têm também um aspecto muito válido aí de atuação nacional, né? São diversos órgãos de pesquisa do USDA, diversas unidades, mas eles têm um comitê que integra todas as pesquisas que estão sendo feitas e evitam a duplicidade e buscam a integração dessas aí também. Então, muito interessante também conhecer lá, estão envolvidos no International Climate Hub, que é um ponto interessante para a gente pensar também, e bastante válido. Na BASF, pudemos ver o universo que é o sistema de tratamento de sementes. Impressionante como a gente acha que é uma coisa simples, né? Mas são centenas de produtos envolvidos. Nós conhecemos essa unidade que foi fundada em 1982, tem um budget anual de 9 milhões de dólares, pudemos conhecer a fábrica, os processos, as áreas de fabricação. Muitos dos produtos que eles fazem lá vêm aqui para o Brasil, e é realmente incrível o potencial que tem por trás do tratamento de sementes. A gente viu aí que o número de produtos que vão sendo usados cada vez maior e o benefício que isso consegue entregar para o produtor, reduzindo operações, sendo então uma das áreas mais promissoras aí do agro para o próprio crescimento. Outra visita muito interessante foi na fábrica da John Deere de Ankeny. Tem uma curiosidade, a fábrica era de munições. E depois da guerra ela foi comprada pela John Deere e começou a montar lá. Tem mais de 1.500 funcionários, propriedade aí de 450 acres, e ela faz pulverizadores, distribuidores, colhedoras de algodão, plantadeiras e também material para preparo de solo. E tem um share altíssimo, né? A John Deere tem uma participação de mercado bastante grande lá nos Estados Unidos, mais de 60% da área de grãos foi dito lá para nós. E um dos pontos interessantes, que acho que fica também como aprendizado aqui para as empresas do nosso Brasil, a visita é bastante interessante pelo fato de que são funcionários aposentados da John Deere que levam a gente no tour. Tem trenzinho, né? Então entra as pessoas no trem, e eles fazem a volta pela fábrica e, aparentemente, sem atrapalhar a unidade, a produção, os fluxos, e mais ou menos, pelo que nos disseram, são de 150 a 200 pessoas por dia que visitam, então, nesses trenzinhos e terminam na própria loja da John Deere. Então, isso é muito interessante para aproximar a comunidade da agroindústria, né? Então, acho que fica como ideia aí para as agroindústrias do Brasil, nesse intuito de levar mais as pessoas para conhecerem, né? E sentimos muito ânimo lá por parte dos funcionários aposentados, muito orgulho em dizer quantos anos trabalharam lá e contando com bastante tempo para as pessoas os detalhes lá da fábrica. Uma das visitas mais impressionantes foi na Lincoln Way Energy, que é uma das produtoras de etanol a partir do milho, e é uma das 10 maiores plantas dos Estados Unidos. O que eu achei interessante da Lincoln Way? Ela tem 496, quase 500 fazendeiros que foram os investidores, né, que fizeram então uma integração vertical para frente, montando uma unidade de etanol de milho. E foram também muito abertos, pudemos entrar em todos os lugares, filmar sempre com aquele cuidado, né, que a visita tem caminhão passando, tal, muita preocupação com a segurança, mas fomos dentro da fábrica, tal. E ela produz 945 mil litros por dia. Em média, de cada tonelada de etanol são 370, cada tonelada de milho, né, perdão, são 370 litros de etanol. E assim nós ficamos impressionados, ela só para 2 semanas no ano,
funciona 24 horas por dia, diferentemente da cana, porque o milho fica estocado, né? Ele, mesmo no inverno, com neve, eles conseguem fazer a unidade funcionar. E praticamente não tem pessoas. Eles rodam a indústria com menos de 10 pessoas. Impressionante. A hora que você somar os turnos todos, dá um número maior aí de funcionários, mas roda com menos de 10 pessoas. E surpreendente, né? O caminhão, para descarregar o milho, ele leva 8 minutos. Entre entrar, descarregar o milho e ir embora. 8 minutos apenas dentro da fábrica da Lincoln Way. Muito interessante. Também pudemos ter uma apresentação e conhecer o trabalho e estimular uma participação mais forte aí, uma aliança mais forte das entidades de Goiás com o Iowa Farm Bureau, que é a representação dos americanos em termos de lobby, em termos de política, né? Então, criado em 1912, você tem 160 famílias fazem parte, né? 160 mil famílias são contribuidoras lá do Farm Bureau. Mais ou menos $50 por ano de contribuição e fazem um trabalho muito forte, então, de defesa da agricultura, né? Nós vimos onde você chega lá no Iowa, já no aeroporto, tem lá uma placa sobre a soja e quão sustentável ela é. No shopping center tem placa sobre o milho, né? Que o milho cresce a nossa região. Achei bem interessante isso, né? O milho que cresce a nossa região e não o milho cresce na nossa região, né? Muito interessante aí como, em aspectos de comunicação, nós temos muitas lições interessantes aí para aprender com eles. E também, essas viagens são muito interessantes, porque você tem sempre no ônibus para ir conversando, né, e fazendo um resumo, que foi aí o nosso papel na volta, trazer os aprendizados principais e também a chance de interagir nos momentos em que se vai para um restaurante, aprende o modelo de negócio. Nós tivemos também num restaurante lá todo temático da agricultura, todos eles com venda, né, de material que você pode comprar para placa de parede, adesivo no carro, né, tudo fortalecendo os produtos aí da agricultura. Então foram momentos muito interessantes aí com o pessoal de Goiás, principalmente, tinha um pouquinho de Minas também, mas 90%, 95% das pessoas, autoridades aí do agro goiano, que estão fazendo a diferença, né, nas instituições de Goiás, que tem feito um trabalho muito forte aí para o agro. Eu tenho acompanhado isso há décadas, né, tanto no Sebrae como no sistema FAEG, Senar, e Goiás hoje tem muito orgulho, né, da forma como o Goiás tem as suas organizações funcionando. E a prova é essa daí mesmo, além do relatório impresso, entregue, escrito, né, que nós fizemos, com as imagens, os takeaways e as principais contribuições para Goiás, tem também aí, então, esse vídeo para facilitar, que vocês possam também fazer a visita junto conosco, né? Então, isso só foi possível graças a esse engajamento aí das entidades de Goiás que levaram essas pessoas que voltaram muito melhores do que foram, né? Com muito mais aprendizado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem à Farm Progress junto conosco. Valeu! E eu queria destacar também nesse vídeo, que resume a Farm Progress e uma série de aprendizados aí para vocês, esses nossos dias nos Estados Unidos, destacar o trabalho do Polo Sebrae Agro. Afinal, é a turma agro aqui que está nos assistindo. Conheçam um pouco mais aí a página, está aí o destaque para vocês verem. E temos tido a chance muito importante de ajudar o Polo Sebrae Agro em diversos projetos aí pelo Brasil. E acho que é isso, né? O Sebrae tem sempre essa ideia da inserção, a ideia da competitividade, a ideia da sustentabilidade e da geração de oportunidades. Então fica aqui a minha recomendação para que conheçam um pouco mais esse trabalho, além, lógico, do maravilhoso trabalho das outras entidades que estão presentes aqui, Sistema FAEG Senar, tem a FAEG Jovem, que faz um trabalho espetacular
Eu acho que Goiás está de parabéns pelas suas organizações e instituições aí do agro, né?